Olá, pessoal. Nós vamos fazer o estudo hoje do material estruturado número 10, de língua portuguesa. Ao longo do ano letivo, nós estudamos os materiais do 1 ao 10, que a gente está concluindo hoje, né, o número 10. Lembrando que são 23 descritores, porém, para esse ano letivo, nós iremos finalizar com o de número 10. Vocês poderão dar sequência nos próximos anos do ensino médio com os materiais estruturados, certo? Eu requisitei a leitura do material número 10 e hoje a gente vai fazer uma pequena explanação do assunto, certo? Bom, como sempre, né, nós vamos ver quais são os objetivos desta aula, né, que descritor o material 10 ele aborda. Nesta aula você aprenderá a relacionar o texto com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de circulação, a analisar e discutir, socializar diferentes textos presentes em várias mídias, sobretudo os gêneros textuais presentes na comunicação atual, a interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, a reconhecer o gênero textual e a identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros, que é o nosso ponto-chave, certo? Se a gente analisar direitinho, a gente percebe que esse descritor, ele está totalmente ligado ao descritor 9, né, que é em relação à identificação dos gêneros textuais, né, e esse não é diferente, que a gente vai aprender a identificar o propósito comunicativo dos gêneros, certo? Lembrando que a gente viu esse termo no descritor 9, né, que a gente aprende a identificar o gênero textual com um dos critérios que é justamente o propósito comunicativo, certo? Que a gente vai fazer um estudo mais aprofundado daqui a pouco. Lembrando, pessoal, que essas habilidades também elas são muito importantes para que haja uma interação com o texto que você está tendo contato, uma interação melhor, certo? Para que você tenha uma interpretação bem-sucedida. Então, por isso que é importante essa identificação do propósito comunicativo do texto que você está lendo, que você está tendo contato, certo? Para que a interpretação, a compreensão, ela aconteça de forma efetiva. Então, ele é muito importante, certo? E para iniciarmos, nós vamos analisar esses emoticons, certo? Que vocês já são bem familiarizados. Eu tenho certeza que sim, né? Que vocês fazem uso no dia a dia, certo? Principalmente através do aplicativo de mensagem instantânea, que é o WhatsApp, tá certo? Então, aqui nós temos acesso a um texto, né? Para quem não sabe, isso pode ser considerado um texto. Por quê? Porque nisso se mantém a comunicação, o processo de comunicação, certo? A gente consegue se comunicar só através desses emoticons, ou então eles servem como um auxílio, né? Você manda uma mensagem verbal, com escrita, né? Com palavras, e acrescentando um emoticon, a gente tem uma forma de melhorar a comunicação de quem vai receber essa mensagem, certo? Então, a gente pode analisar aqui esses emoticons que, como eu falei, vocês já conhecem bem, certo? Para que é que eles servem? Eles representam de uma forma gráfica os sentimentos, estados de espírito, né? Para ajudar nesse processo de comunicação no ambiente virtual, certo? Nesse processo, eles exercem o propósito comunicativo, certo? O que é esse propósito comunicativo? É a intenção comunicativa de cada emoticon, certo? Qual a intenção? Que mensagem ele quer repassar nesse processo de comunicação? Então, se eu perguntar a vocês individualmente o que cada emoticon quer repassar, que mensagem ele repassa, vocês iriam me dizer, né? O que é que eles estão representando aqui, né? Então, nesse momento do vídeo, eu gostaria que vocês analisassem, né, esses emoticons e tentassem para vocês, de forma individual, o que cada um repassa para você. Se você recebesse uma mensagem com um emoticon desses, que mensagem ele repassaria para vocês? Então, quero que vocês analisem e pensem nisso agora, nesse momento do vídeo. Se vocês quiserem
pausar, né, o vídeo para analisar melhor, podem ficar à vontade também para isso, ok? Bom, gente, depois de vocês analisarem, eu gostaria que vocês pensassem também se vocês tiveram dificuldade para identificar o propósito comunicativo de algum desses emoticons, né? A gente pode pensar que é uma tarefa fácil, mas às vezes a gente pode ter alguma dificuldade na identificação do propósito comunicativo, né? Vocês acham que todo mundo agora que assistiu o vídeo teve as mesmas respostas para cada um desse emoticon? Ou você acha que você pensou em um propósito comunicativo e outro colega pensou em outro propósito comunicativo? Você acha que pode ter ocorrido essa situação? Você pensou em uma intenção e o colega pensou em outra intenção? Pronto, então a gente pode achar que sim, né? Por quê? Porque existem alguns emoticons que eles podem expressar mais de uma finalidade comunicativa, né? Então, enquanto você pode analisar um propósito comunicativo, por exemplo, nesse emoticon com os óculos escuros, você pode pensar assim, tá representando que alguém está na praia, está tomando sol, né? Outro colega pode interpretar aqui alguma coisa que você curtiu, que você gostou, né, em relação ao processo comunicativo. Então, pode haver sim mais de uma interpretação, certo? Essa ambiguidade a gente chama de ambiguidade porque tem um duplo sentido, certo? Ou seja, pode haver mais de uma interpretação possível. Então, a gente vai chamar de ambiguidade. Essa ambiguidade no processo comunicativo, elas podem causar problemas no cotidiano, né? Vocês acreditam que elas podem causar esse tipo de problema? Pode, né? Porque o processo de comunicação, ele precisa ser entendido entre os interlocutores da comunicação. Então, se houver algum ruído, né, algum problema nessa comunicação, a comunicação ela não vai ser efetiva. E o uso desses emoticons pode acontecer devido justamente a essa ambiguidade, né? Você pensar uma coisa e quem está recebendo a mensagem pensar outra, tá certo? Vamos para os exemplos que nós temos aqui dessa ambiguidade. Nós temos uma conversa no WhatsApp e provavelmente é o filho conversando com a mãe porque tem o nome mãe ali no contato. Então a mãe diz: já tá dormindo? Dorme com os anjos. E coloca esses emóticos aí, esses três. O filho responde: mãe, por que você me mandou um monte de cocô? Porque, na verdade, ele interpreta esse emoticon como cocô, né? A mãe fala: o quê? Cocô, mãe, por que você me mandou esse monte desse desenho de cocô? E a mãe diz: não é cocô, é cupcake. Então, vocês podem ver que gerou um ruído aí nessa comunicação justamente pela ambiguidade que o emoticon causou, né? A mãe via como cupcake e o filho via como emoticon representando o cocô. Então, deu aí um problema na comunicação entre eles. Essa outra situação aqui, esses três emoticons, né? E o filho pergunta: mamãe, o que aconteceu? Provavelmente ele perguntou o que aconteceu porque esse emoticon representa raiva, alguma coisa desse tipo. A gente pode interpretar dessa forma. E a mãe diz: estou com o nariz congestionado. Então, ela já interpretou que aí é como se fosse a representação do nariz congestionado e o filho entendeu como, provavelmente, emoticon representando uma raiva. A exemplo, certo? Isso é bem comum, pessoal, e eu gostaria que vocês pensassem agora, nesse momento, em alguma situação parecida que vocês vivenciaram ou que alguém contou para vocês. Se vocês lembraram de alguma situação, eu vou fazer o pedido a vocês para vocês me enviarem, certo? Essa situação para que eu possa enumerá-las para a gente fazer uma análise posterior. Eu vou ficar muito agradecida se eu receber essas situações de um erro de comunicação através dos emoticons, certo? Pessoal, assim, em resumo, esse descritor é justamente para a gente entender qual é a intenção
do gênero textual, certo? Para que é que ele serve? Qual é a finalidade? Qual é o propósito comunicativo, que é como a gente vai chamar, certo? Então, os emoticons foram um exemplo, né, de gênero textual que a gente pode fazer essa análise do propósito comunicativo, né? Mas os diversos gêneros textuais que existem, cada um deles tem um propósito comunicativo. É o que a gente vai analisar agora nesse texto. Nesses textos, aliás, nós temos 2 textos aí, eu gostaria que vocês analisassem-os. Bom, nós temos aqui um medicamento, paracetamol, uma apresentação dele, né? Que gênero textual a gente tem aí, pessoal? Nós temos uma bula, né? Que é a bula de remédio, que descreve a medicação, certo? E nós temos aqui um cartaz, né? Com o enunciado água. Se você não economizar, pode faltar. Então, eu quero finalizar essa aula de hoje fazendo a seguinte pergunta: qual o propósito comunicativo de cada um desses textos, né? Então, nós podemos dizer que a bula de remédio tem um propósito comunicativo de informar e orientar a pessoa que vai fazer o uso dessa medicação. Então, o propósito comunicativo dessa bula é informar, né? Levar informação ao leitor a respeito do remédio. E esse cartaz, qual é o propósito comunicativo desse gênero textual? Nós temos o propósito comunicativo de convencer, né, o leitor a fazer parte dessa campanha, né? Se você não pode economizar, pode faltar. Então, é tentar sensibilizar quem está lendo para a pessoa fazer a economia de água. Então, cada gênero textual, por mais diversos que sejam, eles têm um propósito comunicativo, que é justamente a finalidade, certo? A finalidade do gênero textual. Então, gente, esse descritor 10, ele se resume a isso, a identificar o processo comunicativo dos gêneros textual, certo? Então, você tem contato com algum texto de um determinado gênero e você precisa identificar qual é o propósito comunicativo do determinado texto, tá certo? Então, a gente vai finalizar com essa análise, certo? Espero que vocês tenham compreendido.